Boa noite, tô testando esse microfone aqui pra ver o que vai acontecer, ok? Eu queria saber o que aconteceu aqui. 3 gatilhos que dobram suas views nos stories. Gente, as visualizações nos stories, elas seguem o algoritmo. Primeira coisa, o algoritmo dos stories é totalmente diferente do algoritmo do Reels, é totalmente diferente do algoritmo do feed, ok? Então, para você usar algum desses gatilhos, né? O algoritmo vai avisar para os seus seguidores que aquilo ali é importante, né? Vai mostrar mais. E o algoritmo entende que quanto mais pessoas gostam dos seus stories, melhor seus stories são. Então eles vão entregar para mais pessoas. É assim que funciona o algoritmo do Instagram. E basicamente todos os 3 algoritmos funcionam desse jeito. Então, o gatilho 1, o inacabado. Então, nós seres humanos, nós temos naturalmente uma curiosidade muito grande. Nós somos muito curiosos. Então, quando você dá aquela pausa sem contar para sua audiência o final da história, isso fica na mente da pessoa, né? Então, se você de manhã cedo começou a contar uma história e deu uma sumidinha, aquilo ali vai ficar na mente do seu seguidor. Então pode ser que o seu story nem apareça para ele no final do dia, mas se aquela chavinha tá na cabeça dele, ele vai escrever o seu nome na barra de pesquisa só para terminar de ver a sua história, né? Basicamente, você tem que fazer um storytelling, você tem que pegar a história bem no gatilho, bem na reviravolta. Pode ser uma história de como a sua empresa surgiu, uma história de como seu produto surgiu, uma história que aconteceu com você hoje no dia e que dá para o seu seguidor tirar um conhecimento daquilo, dá para você tirar uma lição daquilo. Então começa e não termina bem assim que começar, né? Não termina de uma vez. Vamos ver aqui. O segundo gatilho é o mistério. Basicamente, é bem parecido. Você está usando a mesma técnica, né? Que é o storytelling. E a questão da curiosidade, né? Esse mistério, qual que é a diferença? Você está jogando as cartas na mesa, você está mostrando ali para sua audiência, mas é antes de contar a história. O primeiro gatilho, você vai começar a contar uma história e você não vai terminar no momento que você começou. Vamos supor, você vai esperar umas 2 horas, 3 horas, 4 horas. Você vai demorar um certo tempo para contar aquilo para sua audiência. Nesse segundo gatilho aqui, o mistério, é antes. Você pode começar a fazer as enquetes. Por exemplo, vamos contar uma história do dia que eu fui no Starbucks e a forma como eu fui tratada como cliente, eu consegui tirar uma experiência de marketing muito importante, que é a experiência do cliente. Eu vou começar, antes de contar essa história, eu vou falar: você já foi no Starbucks? Aí a enquete: sim, não. Como você se sentiu lá no Starbucks? Coloca a caixinha de pergunta. Algumas pessoas vão dizer: especial, me senti pobre porque é muito caro. Vão ser diversas experiências diferentes. Você pode fazer umas outras perguntas. Por exemplo, por que escrever o seu nome foi impactante para você? Aí depois que o cliente já está bem curioso, você vai falar assim: então, gente, a marca, quando ela oferece uma experiência diferente para o cliente, a tendência do cliente voltar é muito maior. Principalmente quando você dá um atendimento personalizado, que é o caso do Starbucks, que escreve o seu nome no copo. Então, você percebe a diferença? Eu comecei um mistério por trás daquilo que eu ia falar antes de falar. E aí eu fui e contei a história. Você pode usar as 2 técnicas de uma vez? Eu não aconselho, porque você vai estar fazendo muito mistério demais e as pessoas vão se cansar, entendeu? A nossa intenção aqui não é cansar a nossa audiência. E outra coisa, até o momento aqui, a gente não usou
nenhum hack da plataforma. Isso aqui foi coisas que mexem com a mente da pessoa. O hack mais importante da plataforma é stories todo santo dia. Por quê? O algoritmo, ele funciona assim. Você começa a ter um monte de engajamento nessa semana de stories e tal, e aí suas visualizações sobem. Aí, você passa o final de semana sem postar. Chega na segunda-feira, o que acontece? A visualização abaixa. Então, Gabriela, eu não consigo postar stories todo dia. Você se planeja. É muito simples. Se planeja durante a semana, de já decidir quais stories que você vai fazer durante o final de semana. E aí, final de semana é só você postar. Se você não quiser criar nenhum story onde você estiver, por exemplo, eu tenho uma viagem para fazer, vou pra praia, eu não quero saber de trabalho nem um minuto. Você pode deixar uns stories prontos de imagem. Você pode pedir um colaborador seu para postar para você na ordem certa, na hora certa. Ou você mesmo baixa essas imagens no seu celular e posta na hora certa. O importante é entender que o algoritmo é um robô. O robô tem que falar, você tem que falar a linguagem do robô. Se a linguagem do robô fala que você tem que postar stories todo dia para o seu algoritmo, para o algoritmo ficar do seu lado, para as stories ter mais visualização, é isso que você tem que fazer. Nós somos reféns da plataforma que nós usamos. Infelizmente, o Instagram, ele tem regras de outras pessoas que nós temos que seguir. Entende? Então, a única coisa a se fazer é seguir essas regras para você se dar bem. E postar todo dia é muito importante para os stories. E manter uma frequência certa também é muito importante para o feed. Entende? Se você acha que a sua vida não é interessante o suficiente para você fazer stories todo dia, não precisa falar sobre a sua vida. Você só precisa mostrar na sua vida pontos estratégicos que mostram o seu posicionamento de marca. O resto pode ser seu conteúdo, pode ser um storytelling. Eu tenho um desafio no meu Telegram, que você pode entrar aqui embaixo para participar desse stories todo dia. Pelo menos uma vez no mês eu faço esse desafio, onde você vai ter uma semana comigo todos os dias te mostrando o que você precisa postar durante a semana. O meu e-book que você comprou e adquiriu essa aula, ele tem 90 ideias de stories para você postar todos os dias. É simples, lê lá a primeira ideia e grava o story. Eu não consigo gravar stories todo dia. Gabriela, sou uma pessoa que às vezes eu fico muito animada e eu quero fazer o mundo tudo num dia só. E outros dias eu tô tão triste ou abalada emocionalmente que eu não consigo fazer nada. Isso foi um problema muito sério pra mim durante muito tempo, que hoje eu consegui contornar. Então, o que eu fazia? Pegava stories, porque eu tinha dificuldade, sim, de gravar todos os dias. Tem dias que eu sou muito do povo, quero conversar e quero gravar vídeo, quero gravar aula, mas tem dia que eu sou muito fechada e eu só quero ficar calada. Então, o que eu fazia? Pegava os dias que eu tava com mais energia e gravava mais vídeos. Deixava esses vídeos salvos no Telegram, onde eu tenho uma facilidade muito grande de baixar esses vídeos. Baixava todo dia, postava todo dia. Foi uma forma que eu, Gabriela, consegui de driblar o meu humor, porque sou uma pessoa muito do humor. Às vezes o meu humor me permite gravar vídeos a noite inteira. Às vezes o meu humor não permite que eu grave nenhum vídeo, porque eu não tô me sentindo bem pra falar, não tô me sentindo com energia pra falar. Então, é isso que eu te aconselho. Você aprenda a lidar com as suas emoções. Se você não consegue fazer aquilo todos os dias, faça quando der, mas faça para mais de um dia. Assim você consegue lidar o seu algoritmo pessoal e o algoritmo do Instagram, tá bom? Então, assim, essa aula foi muito básica, porém é uma aula que tem uma lição muito importante, né? Às vezes a gente tem que lidar mais do que só lidar com a ferramenta, né? Às vezes nós temos que lidar com nós mesmos. Então, aproveita o seu e-book. Se você não leu ainda, lê, tá bom? Porque vale muito a pena. É um livro, mas é um livro que contém muita informação. Eu sou a Gabriela. Tchau!